Olá, olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Dot Blessed Entrevista, esse lugar que inspira, transforma e informa, o nosso ponto abençoado de informações e conteúdo. É uma honra ter vocês aqui conosco. Lembrando, antes da gente começar, de você ativar o sininho e se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, @dotblessed, e também o nosso Instagram, @revista.dotblessed. Lá você acompanha não só as informações do nosso canal, mas também da nossa revista física e digital. Combinado? Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é colunista da nossa revista. Ela que é assistente social, coordenadora do programa Por Elas Cascavel, colunista da revista Dot Blessed no tema comportamento, especialista em gestão de políticas sociais, especialista em fundamentos do trabalho nos serviços sociais e mestre em educação. Seja bem-vinda, Suzana! Obrigada, é um prazer estar aqui, muito gostoso, muito bom. E teremos aí uma tarde muito proveitosa. Com certeza. A gente vai falar um tema muito especial, vocês já estão vendo aí na tela, Setembro Amarelo. Mais do que a gente só falar desse assunto, é importante a gente entender e colocar em prática, né, Suzana? Vamos Isso conversar mesmo. um pouquinho. Então, para a gente iniciar, eu até escrevi aqui, muitas pessoas estão sorrindo por fora, mas sofrendo por dentro. Quando falamos em Setembro Amarelo, qual é a primeira mensagem que você gostaria que chegasse às pessoas? Você sabe que agora no mês de setembro, várias pessoas acabam me chamando para eu conversar nos grupos, né, estarem abordando sobre essa questão do Setembro Amarelo. E uma coisa, Giovana, que eu aprendi, que no Setembro Amarelo, apesar de ser uma campanha de enfrentamento a um tema muito sério, que é a questão do suicídio, eu não gosto de falar de suicídio. Então, sempre quando me chamam para qualquer grupo, seja mulheres, pessoas mais velhas, idosos, mais jovens, eu não trato sobre o suicídio. Eu falo sobre a valorização da vida. Porque quando você começa a dar uma ênfase muito grande na questão do suicídio, ou até mesmo formas de, você pode desencadear algumas chaves. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande ao abordar o assunto. Então, eu procuro falar sobre a valorização da vida, a importância da vida, que a vida ela é algo muito valoroso, que somos únicos, que somos obra-prima de Deus. Então, eu vou nessa área e trabalho perspectivas de sonhos, perspectiva de futuro, porque hoje a gente conversa com as pessoas e a grande maioria deixou de sonhar. Sim. E isso é muito sério. Então, nós precisamos resgatar esses princípios e esses valores. Então, eu trabalho nessa perspectiva. Show. E eu acho interessante o que ela falou sobre termos cuidado quando a gente vai falar sobre isso. Fica até um alerta para a imprensa, né? Porque a divulgação do Setembro Amarelo, o foco não deve ser o suicídio. O foco deve ser a vida. O que é valorizar a vida, Suzana? Eu penso assim, quando, inclusive, quando eu estou trabalhando com esse tema, eu sempre digo que nós, seres humanos, nós não somos só matéria, né? Nós, sim, temos um corpo, que é matéria, mas nós somos além disso. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós somos pessoas que temos emoções. Então, valorizar a vida é você nutrir o amor próprio. Como que nós nutrimos o amor próprio, né? Então, são vários cuidados que nós temos que ter. Hoje, inclusive, tem uma questão assim, né? Não é uma crítica, mas é algo a se pensar, que é assim uma supervalorização no corpo. Então, a gente tem que estar malhado, a gente tem que ter o peso ideal, a altura ideal, o cabelo, a pele, isso, aquilo. E muitas vezes estamos cuidando do lado de fora e não estamos cuidando do lado de dentro. Então, quando nós nutrimos o amor próprio, desenvolvemos o amor próprio, sim, nós temos que cuidar da parte de fora. Com certeza. Então, nos alimentarmos adequadamente, termos horas de sono com qualidade, diminuir as telas, né? Ter um tempo para você descansar. Hoje as pessoas elas estão indo dormir meia-noite, 1h, 2h da manhã. Quando é 6h da manhã, 5h, estão de pé. Qual que é o tempo de sono? E nós temos que ter um sono de qualidade.
Então, nós temos que nos alimentar com alimentos que realmente venham trazer nutrientes, proteínas, vitaminas para o nosso corpo, mas nós temos que cuidar da parte interna também, né? Cuidar dos nossos sentimentos. Então, eu sempre falo assim, qual que é o teu sonho? O que que você, como que a gente pode estar valorizando essa vida, desenvolvendo esse amor próprio? Então, é nessa perspectiva que eu gosto de trabalhar, porque daí a gente vai desencadeando na pessoa que não independe da idade, independe do gênero, do sexo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pessoa, todos nós temos que sonhar, né? Então, eu brinco, né? Porque antigamente, até hoje, né? Quando a gente vê umas crianças e tal, a gente tem aquela brincadeira. O que você quer ser quando crescer? E a criançada fala de tudo, né? Quero ser professora, médico, dentista, astronauta, né? Quero ser policial, eles têm assim bombeiro, né? Mas ninguém pergunta para a pessoa o que ela quer ser quando ela envelhecer. Então, alguém já fez essa pergunta para você? O que você quer ser quando ficar velho? Porque o envelhecimento, ele é algo natural na vida de uma pessoa. Se nós estamos vivos, nós vamos envelhecendo. E parece que quando a pessoa ela vai envelhecendo, né? Ou cria-se algo romantizado, a melhor idade, agora. Não, é um processo de envelhecimento maduro, né? Consciente, mas ao mesmo tempo sonhando. Então, o que eu quero para a minha velhice? O que eu quero para os dias de hoje? E daí a gente entra em outros aspectos. Tem muitas pessoas que sonham muito com a vida dos filhos, ou sonham muito com uma carreira. Então, a gente tem que pensar em conciliar, né? E sim, eu sonho com uma carreira, mas eu tenho que sonhar com a minha família, eu tenho que sonhar com a minha saúde, eu tenho que sonhar com a minha mente, né? Então, é um conjunto, é um completo. E quais os sinais de uma pessoa que está sofrendo pela vida ali? Você sabe que isso é uma pergunta muito intrigante, porque depende da pessoa. Sim. Tem pessoa, e depende muito também da questão do temperamento. Então, as pessoas que são mais... eu trabalho na perspectiva dos temperamentos, né? Sanguíneo, né? Que é mais falante, expansivo. Talvez aquele excesso de felicidade pode ser algo a se pensar. Diferente do melancólico, né? O melancólico, ele nunca vai expandir felicidade, ele vai se fechar. Então, tem pessoas e pessoas, né? Então, eu já vi situações onde que a pessoa, ela ou idealizou, ou tentou, ou de fato cometeu suicídio, que ninguém parou para dizer assim, nossa, né? Estava alegre, estava contente, trabalhando, estudando, vivendo a vida e de repente, né, tirou a própria vida. E outras pessoas, né, que a gente pensa assim que, nossa, né, não tá bem. Não, ela só o jeito dela, tá? Então, depende muito de pessoa. Agora, são inúmeros gatilhos, são inúmeras questões que a gente tem que avaliar. E qual é o posicionamento que um amigo, um familiar, uma liderança espiritual deve ter quando percebe que tem uma pessoa nessa fragilidade emocional? Então, aí a gente, assim, vamos levar agora pro nosso universo, né? Que é o universo das igrejas. Eu penso que, primeiro, nós temos que ter uma delicadeza no trato, né? Um líder religioso pode ser um pastor, pode ser um presbítero ou um diácono, enfim, depende da igreja, né? Mas uma pessoa que tem uma liderança, que está à frente de uma igreja, quando ela se depara com uma pessoa que tem a coragem de dizer, eu já pensei a respeito, ou eu já tentei, nós temos que ter um trato e uma delicadeza. Primeiro, nós não podemos ter um preconceito e nem dizer assim, cara, mas como que você tentou se matar por causa disso? Tipo assim, diminuir a dor do outro. Volto a dizer, cada pessoa tem um temperamento. Então, aquilo que para mim é muito fácil resolver e eu tiro de letra, para o outro não é. Né?
você tem 2 meninas e você vai ver agora em diante que elas estão crescendo. Eu tenho 2 meninas, mas são 2 moças. Mas desde pequenininho a gente vê que cada uma tem um temperamento. E daí a gente fala assim, puxa vida, né? Por que uma age assim e a outra age de uma forma diferente? Porque são temperamentos diferentes, né? Sim. Elas vão reagir de forma diferente para a mesma situação. Então, por exemplo, jovens que tentam tirar a vida por uma desilusão amorosa. Tem alguns que se perder uma namorada, eu vou arrumar outra. Sim. Né? A fila andou, ali a Uhum. gente vê de tudo. Outros têm um sofrimento gigantesco ao passo de tentar tirar a própria vida. Então a gente tem que olhar a dor do outro, trazer a cruz de Cristo, mas em aspecto algum a gente pode dizer assim, irmã ou irmão, isso é falta de oração. Não é. Ou falta de Deus, né? A gente Ou falta de isso. Deus. Ai, eu então, acho tão triste isso é doloroso. Sim. Por quê? Porque a gente pode estar trazendo uma carga muito maior na vida daquela pessoa, ao passo dela pensar realmente, então eu sou uma pessoa que não tenho valor algum, Exato. Né? Não sirvo nem para Deus. É verdade. Então, assim, a gente tem que estar junto, tem que acompanhar. E eu vou te dizer mais, que nós fazemos acompanhamento de pessoas em que alguém da família tirou a vida. E é muito dolorido, principalmente para os pais. Sim. Então, mães que perderam os seus filhos, e sabe aquela coisa que a pessoa tira a vida e não deixa uma carta, não deixa nada, você não sabe o porquê, não sabe, não entende, então gera uma culpa, né? Eu deveria estar mais próximo, eu deveria acompanhar melhor, o que será que eu fiz? Então começa a trazer uma culpa. E nessa história eu digo assim que não há culpados. Nessa história o que tem é uma vítima, uma pessoa que estava vivendo uma dor gigantesca, uma dor interna que às vezes para o lado de fora não aparece. É igual a violência. Nós trabalhamos com muitas mulheres que são vítimas de violência, que apanham a noite inteira do marido e no outro dia elas têm que tomar um banho, fazer uma maquiagem e seguir com a vida, porque ela tem que trabalhar e muitas vezes ela é o sustento da casa. Sim. Então você está olhando aquela mulher que está sorrindo, que está trabalhando, que está dando conta do recado, mas por dentro ela está destruída. De igual forma, né? A pessoa ela tem uma dor interna. Agora, dizer que todo mundo está preparado para lidar com isso, não está. Porque vai mexer com emoções muito profundas, né? Então, nossa, mas você tentou se matar por causa disso. Diminui a dor do outro, diminui o problema do outro. Essa pessoa ela pode sair da igreja, ela pode se perder, né? Ou então, não, nós vamos orar. E daí fica só naquele plano raso da oração. E ali a gente tem que mexer com estruturas emocionais. Tirar todas essas cascas que estão em volta. E às vezes descobrir a raiz, né? É algo muito doloroso. Então, estudar a respeito, ter a mente aberta. Giovana, eu fui no município, olha só, isso já tem uns 2, 3 anos. Fui a trabalho. O município contratou eu e uma colega minha para que nós fôssemos trabalhar sobre a questão do suicídio. Trabalhar a questão do suicídio no município como Cascavel, que passa de 340 mil habitantes, muitas vezes é você falar da morte de um desconhecido. Nossa, olha lá no bairro X, um menino se matou, por exemplo. Mas você trabalhar isso no município pequeno é extremamente complicado. Porque aquele menino, ele é filho da professora, que é primo do cara que trabalha na farmácia, que é neto não sei de quem, e quando vai ver a cidade inteira conhece. E aconteceu isso nesse município. Mas eu fiquei assim muito impressionada, foi com relação aos relatos de posterior à morte dessa pessoa. Primeiro,
Pessoas que chegam e dizem assim, quem tira a vida vai para o inferno. Uhum. Então veja o peso que isso gera para uma família. Então nós temos que ter muita responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca. Quem somos nós para julgar se a pessoa vai ou não para o inferno? Daí pega versículos da Bíblia de forma isolada, inverte tudo e traz um peso na vida do outro, né? Então, e detalhe, eu desconhecia, mas há situações de igreja em que não permite o velório da pessoa que morre dentro da igreja porque é um pecador. Então a família fica até sem um lugar para velar o seu... E é um momento que poderia trazer a família para mais perto ainda da igreja, Então, por que eu estou relatando isso, né? Porque eu acho que a gente tem que falar as coisas abertamente, porque muitas vezes a gente tenta esconder, tenta tratar de uma forma, né? E não, gente, a situação é séria. Sim. Antigamente a gente não se ouvia falar de suicídio, era um ou outro. Eu, quando era criança, meu Deus do céu, era um ou outro caso, e olhe lá. Agora não. Agora você recebe demandas semanalmente e cada vez pessoas mais jovens. Sim. E quando você vai conversar, é uma tristeza, é uma dor, é um descompasso. Então, como nós necessitamos de nutrir amor próprio. E é importante a gente falar que a pessoa que comete o ato do suicídio, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, né? Ela quer tirar a dor. E um fator importante que você falou sobre os líderes espirituais estarem preparados não só no espiritual, mas ter um conhecimento, buscar conhecimento sobre isso. E tirar esse tabu de que não pode buscar um tratamento, né? Buscar uma terapia, um psicólogo, até um psiquiatra, claro, buscar profissionais que tenham um pensamento dentro ali do que a gente acredita, né, se você for cristão, mas fazer a liderança sair do raso mesmo, como você falou, porque senão as pessoas ficam, claro, a Bíblia é o principal estudo, mas Deus nos deu outros estudos, né, a gente precisa se aperfeiçoar. Então, pedir para que a liderança busque mais e tire esse conceito de que é falta de Deus, de que vai para o inferno, porque isso muito mais ativa gatilhos, né? E afasta as pessoas, né, Suzana? Então, você falou bastante sobre o papel da igreja e da liderança, né? Mas e da comunidade no contexto geral? Você, trabalhando no município, o que você entende necessário ter para auxiliar essas pessoas? Quanto à questão do suicídio, ela é tratada por políticas específicas, como, por exemplo, a saúde, né, por conta da saúde mental. Então, na saúde hoje, quando vem para a rede uma situação de violência, uma situação que envolve a tentativa ou ideação suicida, ele é atendido pela unidade de saúde e já é encaminhado com prioridade tanto para a psiquiatria como também para a psicologia. Então, é lógico que se você pega um adolescente, uma criança, ele é a prioridade maior, né? Então, ela é absoluta. Já de imediato, já é encaminhado e já começa o acompanhamento. Quando é adulto, entra na fila de prioridades também. Porque se a pessoa já idealizou, já tentou e não conseguiu, ela pode tentar novamente. Então, isso é um alerta para a rede. Então, tem o acompanhamento. Mas o que a gente pode dizer? Que hoje, muitas vezes, aquela pessoa que hoje está relativamente bem, a situação dela pode se agravar. Então, uma depressão ou até mesmo uma ansiedade, ela pode ir se intensificando. Nós procuramos desenvolver daí no município, ele não tem essa finalidade, mas colabora muito, que são os grupos, por meio do serviço de convivência, os grupos que são desenvolvidos na assistência social, nós ali pelas sedes, na saúde, que a gente tem um intuito preventivo. Nós trabalhamos sobre inúmeros assuntos. E a participação da pessoa
tirar ela de casa, do isolamento, da solidão e trazer para um contexto comunitário, isso vem mudando, muda a vida da pessoa drasticamente. E a gente ouve relatos, nossa gente, olha, eu ficava em casa, eu era tão triste, não, minha vida era chorar, desanimada, não tinha vontade nem de tomar banho, nem sair de casa, e hoje não, hoje eu tenho disposição, eu venho aqui, eu tenho alegria, eu gosto, a pessoa já está... Então, muda o foco, né? Nessa valorização da vida, né, até desse nutrir o amor próprio, o que a gente recomenda, e eu bato muito na tecla? A questão de movimentar o corpo. Nós precisamos. E olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Mas quem falou que você precisa ir na academia? Para você andar na rua, você não paga nada. Então vai fazer caminhada, vai fazer um exercício, leia um bom livro, contemple a natureza. Eu até brinco, falei, quando a gente sai andando na rua, você olha uma vitrine, olha que tá na promoção, nossa, olha, é essa roupa aqui que eu quero. E já encontra um conhecido, já bate papo, já vê o cachorro na rua. E assim vai, a gente vai, o quê? Olhando para a vida, contemplando o belo. Então, quando a gente aprende a contemplar o belo naquilo que é comum, porque a gente espera muito o extraordinário da vida, mas a gente não valoriza o comum. Mas é no comum e na simplicidade da vida que nós encontramos a felicidade. Perfeito. Né? É no dia a dia, no arroz com feijão, é na rotina, é todo dia trabalhar. É isso. Essa é a nossa rotina de vida. E é ali que nós encontramos a felicidade, o nosso porto seguro. Agora, vai acontecer coisas extraordinárias? Vai! Inúmeros. É uma formatura, é um casamento, é o nascimento de um filho, é uma carreira bem-sucedida, é um imóvel adquirido, são coisas extraordinárias. É aquela viagem dos sonhos, mas ela é temporária. Ela acontece uma vez. O dia a dia é o dia a dia. É o todo dia. É nisso que nós temos que encontrar a nossa felicidade. Muito bom. E o que é ser feliz? Ser feliz é ficar dando risada, feito bobo o dia inteiro? Não. A felicidade é uma atitude que a pessoa diz, eu quero ser feliz. E a felicidade, até no momento de tristeza, a gente sabe que ali nós temos que encontrar a felicidade. Em que sentido? Que aquela tristeza, que aquela provação, que aquele obstáculo que a gente está enfrentando, isso tem que ser uma forma de trazer conhecimento, amadurecimento, crescimento e dizer, olha, esse erro eu não vou mais cometer. E se cometer, supera de novo, né? A nossa vida ela é de idas e voltas, né? É esse que faz o sentido. Maravilhoso. É buscar o sentido no dia a dia da vida, né? Não só depender de momentos especiais, assim. Para finalizar, se tem alguém assistindo a gente e tá tendo pensamentos, né, contra a própria vida, como buscar ajuda? A unidade de saúde de referência do bairro. Então, aqui em Cascavel, nós temos assim uma quantidade gigantesca, né, de territórios, mas cada território ele tem a sua cobertura por meio das unidades de saúde. Tanto unidade básica como unidade de saúde ou unidade da família. Então, você pode ir até a unidade de saúde, procurar pelo assistente social ou procurar pelo enfermeiro, pelo médico, um profissional. E ali você vai ter a total competência técnica que vai estar te atendendo e, principalmente, vai ser um atendimento sigiloso, onde que a tua história não vai ser divulgada, não vai ser diminuída, mas vai ser tratada com muita responsabilidade, ética e profissionalismo. Ótimo. Obrigada por esse bate-papo que edificou, agregou ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Se eu fosse perguntar para você, qual lembrança que você tem maior carinho? Seria a lembrança de algo extraordinário? Ou seria a lembrança de algo afetuoso da tua... Afetuoso. É o afeto. Tem uma pesquisa muito legal que inclusive inspirou a escrever um livro. Eu não me lembro agora o nome do médico. Ele é um dos maiores especialistas de um hospital gigantesco lá dos Estados Unidos e ele trabalha na UTI.
E ele começou assim a tratar os pacientes da UTI, muitos num estado ali vegetativo, né, em coma, mas havia alguns pacientes que tinham aqueles momentos de lucidez. E ele sabia que aquelas pessoas elas iam morrer diante do quadro e das doenças, enfim. E ele conversava com as pessoas e ele fazia uma pergunta. E essa pergunta gerou o resultado do livro. Se você pudesse voltar ao tempo, o que você faria de diferente? Só que, pasmem, esse hospital, ele atendia basicamente pessoas com um poder aquisitivo muito alto. Os milionários dos Estados Unidos. E o resultado do livro, nenhum paciente, disse assim, eu queria ter uma fazenda a mais, um avião a mais, uma empresa a mais, dinheiro a mais ou riqueza a mais. Todos eles diziam, se eu pudesse voltar ao tempo, eu queria resgatar minha família, eu queria resgatar o amor dos meus filhos, eu queria... Então a gente corre atrás do extraordinário, mas o que traz a felicidade é o dia a dia. E o afeto. Perfeito, perfeito. Obrigada, tá, Suzana? Obrigada mesmo por agregar ao nosso podcast. É realmente uma honra, é muito bom ter você aqui, essa mulher com muito conhecimento, muitas qualidades. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Fiquem aí que daqui um pouquinho a gente vem com o nosso próximo convidado, Fábio, que vai agregar aí, porque ele vai falar da saúde mental aliada ao exercício físico. Voltamos, pessoal. Agora nós continuamos o nosso bate-papo e vai ser um bate-papo que a gente vai conseguir aí aliar ao que estávamos falando com a Suzana do Setembro Amarelo. Nós estamos aqui com Fábio Luz, personal trainer, coordenador técnico da Academia Brasil Fitness, MBA em Gestão Fitness. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite da DOT. É um prazer poder estar falando um pouco sobre a nossa área, nossa atividade física mental, que eu acho que é uma área bem importante. Às vezes as pessoas deixam de se preocupar com isso, pensam muito na questão física, estética e às vezes não se preocupam. Então eu fico feliz em ter recebido esse convite e estar presente aqui, poder falar um pouquinho sobre tudo isso. Perfeito. E você falou, inclusive, uma coisa que a Suzana falou, que as pessoas se preocupam muito com o físico, e legal, é importante, mas esquecem da mente. Verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre atividade física aliada à saúde mental. Então, quando a gente fala sobre o exercício físico, a gente pensa muito no estético. Não dá pra gente mentir que a gente não pensa, porque a gente pensa assim, né? Na sua visão, qual que é a relação mais importante entre a atividade física e a saúde mental? Repetindo, realmente, as pessoas até um certo ponto sempre se preocupam em buscar essa estética na academia. Depois que veio a pandemia, o Covid, elas começaram a perceber quão importante é ter a saúde física para não ter outras comorbidades que possa prejudicar ela. Então, a atividade física em si, ela proporciona liberar ótimos hormônios, que nem a serotonina e a endorfina, que são hormônios que traz a sensação de bem-estar, faz com que a pessoa se sinta realizada. E isso faz com que mantenha a mente sempre equilibrada. Então, a atividade física vai estar ligada a isso. Então, mantendo esses pensamentos, assim, através dos hormônios que o corpo produz, através da atividade física. Eu sou prova disso, viu? Eu tenho 33 anos. Eu fiquei 32 anos sem gostar de esporte nenhum. Eu achava que nada era bom. Tentava muita coisa. E aí, esse ano, eu virei uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, chega, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Falei, eu vou começar a correr. Na verdade, eu comecei andando, né? Porque ninguém começa correndo. Começa né? devagarinho, mas é o correto. Eu falei, eu vou caminhar. Comecei a caminhar. Então, eu me dava desafios, né? Eu olhava a esquina e falava, vou até aquela esquina correndo. Aí eu comecei a correr assim, vou até outra agora correndo. Percebeu que conseguia cada vez mais, eu ia, estimular porque melhor. Mente, Isso. muito mental. Eu percebi que eu trabalhava a minha mente e eu conseguia mandar nela, né? E agora eu corro 20 quilômetros. Assim. Então, e corrida é uma área que eu gosto muito, que eu também pratico, faz muito amador. Bem pra mente. Só que a corrida, eu sempre falo, é mais força mental do que Com física, certeza. principalmente para quem corre acima dos 15, 20 quilômetros, maratona. Sempre falo, muito mais que o físico é a parte mental. A pessoa ter a consciência, a força de conseguir alcançar isso daí. E o quanto isso faz legal. bem pra minha cabeça. Eu percebi o quanto os dias que eu não corro, parece que o meu dia não funciona. Isso já é os efeitos dos hormônios, da endorfina, da serotonina, isso que faz produzir dessa sensação de realização. Sabe quando você termina a corrida, daquela sensação realizado? Então é isso que acaba acontecendo, Perfeito. que a atividade física acaba produzindo. É isso mesmo. E aí, Fábio, quanto tempo, em média,
você falou dos hormônios, começa a ter esses resultados positivos mentalmente falando, né? O físico é bem relativo, né? Sim. Mas e em questão à mente, assim? A questão da mente, assim, logo no começo, quando a pessoa começa a praticar atividade física, a questão mental já é mais imediata, ela responde de uma forma mais rápida. Lógico, a parte física tem um período mais longo para a pessoa conseguir ver resultado. Mas no momento que a pessoa começa a praticar atividade física, Giovana, ela... como que eu vou te dizer? O fato de só começar, ela já vai começar a perceber melhora na qualidade do sono, vai diminuir a ansiedade dela, o estresse principalmente. Sim. Então, tipo assim, lógico, ela não tem um prazo, mas eu sei que logo nas primeiras semanas ela já consegue perceber esses efeitos. Tipo assim, é uma canseira diferente. Então acaba a pessoa melhorando, que nem eu falo, repetir novamente, a qualidade do sono, o estresse, cara, principalmente, se você parar para pensar, hoje uma pessoa que procura qualquer área da saúde, nutricionista, psiquiatra, os cardiovasculares, todos a mesma pergunta que eles fazem: pratica atividade física? Sim. Tipo, é um complemento do tratamento. Sim. Então, tipo assim, o fato de começar já vai ver esses resultados, a melhora iniciais, assim. Eu sempre vejo que as pessoas primeiro falam: nossa, mudou muito minha vida já nas primeiras semanas. Lógico, a parte física é um pouquinho mais demorada. Sabe que você falando isso, eu cheguei aí a alguns médicos por algumas dores, dor de cabeça, dor de estômago, e todos eles falavam: você pratica atividade física? Eu falava: não. Todos associam atividade. E eles falavam: não adianta eu te entupir de remédio se você não mudar a sua qualidade de vida, sua alimentação. Que a alimentação também é fundamental. Tem coisas que dão dor de cabeça. Eu percebi que eu tinha dor de cabeça porque eu não bebia água, por exemplo. Estava sendo desidratado. Eu não bebia água. Daí eu comecei a beber água e nunca mais tive dor de cabeça. Melhorou. Então, eu falo particularmente, né? Lógico que você está fazendo um tratamento psiquiátrico, tem que seguir certinho toda a parte de medicamento, e a academia entra como complemento. Fazendo atividade física, eu preciso praticar diariamente, eu sempre falo, é o meu remédio diário, para eu dormir bem, para eu acordar, para eu ter disposição. Então, tipo assim, é o meu remédio. É o plus. É o a mais. Exatamente. E aí, uma coisa que eu percebo por mim também, que eu faz 9 meses que eu comecei a mudar o meu estilo de vida, e eu quero te perguntar uma coisa que é minha também, que a gente começa muito animado, né? Eu comecei, nossa, né? Eu falo assim, eu tô há 9 meses sem falhar, porque é todos os dias uma luta diária com a minha mente, porque eu vou muito cedo, eu acordo 6 da manhã, eu já tô na rua pra correr. Então, na hora que o despertador toca, eu falo: não, por que eu escolhi essa vida pra mim? Hoje. De novo. Mas, então, como que a gente mantém essa constância? Vai ser sempre sofrido? Eu vou sofrer todo dia? Hoje as pessoas são muito imediatistas. Então, elas querem, o resultado pra ontem. E daí ela começa a academia e ela não vê esse resultado, então ela acaba desistindo. Então, uma dica que eu dou para todo mundo é começar devagar. Ter paciência, entendeu? Criar metas plausíveis, assim, que seja possível de alcançar, com uma orientação de um profissional ali para estar ajudando. Então, tudo isso vai ajudar para que ela consiga manter na academia e não desistir tão rápido. Tá? Eu vou falar um pouco da Brasil, onde que eu trabalho faz tempo. Nós temos um programa um processo para alunos que entram na academia ali. A gente tem todo um acompanhamento, agendamentos, onde tem todo um processo onde que a gente faz com que o aluno se sinta acolhido na academia. Porque a gente é uma coisa que é constatado: os primeiros 90 dias são os 90 dias mais doloridos. Sim. Se você parar para pensar que uma pessoa vai treinar e chega num ambiente desconhecido, com pessoas que nunca viu na vida, vai sentir desconforto e dor, porque a musculação acaba promovendo um pouco disso. Então, a academia passa como se fosse um ambiente desagradável. Então, quando a pessoa vai lá, a gente tenta acolher de toda a forma possível. A gente faz esses 90 dias serem os 90 dias mais mágicos, assim, com esses processos que a gente tem de agendamento, para que a pessoa tente dar essa continuidade e não desista tão rápido da academia, porque normalmente a média é de 6, 7 meses. Tirando o inverno e o Natal, ali, que é as férias, onde todo mundo festeja e tal, que meio que larga a academia de lado. Mas uma ideia é essa: passar por esses processos, a pessoa ter paciência e colocar metas curtas, alcançáveis, não colocar coisas muito longas. Às vezes a pessoa quer chegar lá, já quero perder 10 quilos. Não, vamos tentar perder o primeiro, depois. Então
assim vai fazer com que ela se mantenha motivada o tempo todo e não desista. E lógico, vai ter os dias bons, dias ruins, Sim. dias que você não vai ter vontade de ir. A mulher dias... principalmente, né? Aí a mulher ainda tem todo Período. o processo menstrual, hormonal, então tem uma delicadeza maior. E daí cabe também o profissional que está trabalhando com a pessoa saber fazer uma adaptação sobre tudo isso. Entendeu? Para ser o mais agradável possível. Eu sempre falo, o ambiente da academia, para quem está iniciando, que nunca pisou numa academia, é um pouquinho desconfortável, mas a gente tenta amenizar isso. Para ser mais prazeroso. E aí entra o fator da importância de ter um profissional junto, né? Eu corro sozinha, eu por mim, eu comecei sozinha, e eu vou sozinha, e eu tudo sozinha. E só que eu percebo a diferença de pessoas que têm um treinador na parte da corrida, porque assim... Eu tô indo de acordo com o que eu percebo que eu consigo, né, minha mente, mas o treinador, ele consegue entender o tempo da pessoa, ele observa isso, né? Então, qual é essa importância? É um facilitador, tá? Porque eu sempre falo, às vezes, não tô falando que tá errado, tá certo, tá, Giovana? Mas é assim, Mas quando você tem um profissional orientando você, às vezes você pode treinar menos... ou menos tempo, ou fazer um treino mais leve e te proporcionar um rendimento muito maior do que aquele esforço que você talvez esteja praticando naquele dia, entendeu? Eu já percebi, às vezes, muitas pessoas na academia ficar lá 2 horas e não tá tendo resultado nenhum. E às vezes o cara com 40 minutos com um profissional, com orientação, adquire um resultado muito maior. Ou na corrida, às vezes a pessoa vai lá e fala, eu vou correr hoje 15 quilômetros, mas ela sem se preocupar na periodização da corrida, sem se preocupar no descanso, sem se preocupar na alimentação, no intervalo. E em vez de estar sendo benéfico, às vezes está sendo maléfico. Sim. Então, tipo assim, não está ajudando ela a melhorar os rendimentos delas. Não estou falando que está errado. Mas eu falo assim, se você tiver um acompanhamento, pode ser muito mais valorizado esse teu tempo, entendeu? Com certeza. Então é a importância de ter um profissional Eu aliado a uma boa academia, né? Não somente eu que trabalho com isso, mas, lógico, tendo esse profissional para motivar. Porque é outro caso, eu trabalho como personal também. No momento que você cria um compromisso comigo, você sabe, tem um professor lá me aguardando. Ele já tem um treino preparado. Então, tipo, acaba fazendo você se motivar. E cada treino, às vezes, se torna um pouquinho diferente. Então, também não cai na monotonia. Sim. Tá? E lógico, eu sempre falo uma academia que te oferece estrutura, um ambiente saudável, um ambiente alegre, onde que você se sinta bem, porque nem eu falei, é um lugar onde que quando a pessoa entra é desconfortável. Então, ela indo num lugar onde que ela se sente acolhida, bem, onde a galera é divertida, você acaba se descontraindo e muito mais devido aos estresses do dia a dia, do trabalho, às vezes ela vai ali só para relaxar. Então sai como uma fonte de escape ali para ela conseguir fazer com que a mente desligar um pouco. Desligar. Né? Porque a gente sabe que hoje, cada vez, os dias estão mais estressantes, mais corridos. Então, cada vez está... Se a gente parar para pensar, já estamos quase no final do ano. Demais. A gente nem viu ano passar. Então, a academia vem para isso, para a mente. Para o pessoal pensar nisso. Não é só questão estética e física, mas para a mente mesmo. Sim. E é importante dizer que a Brasil Fitness oferece um espaço Kids, né? Também. Para as mamães, tá? Essa é uma coisa que eu demorei muito... Na verdade, eu falo que eu queria ter despertado antes, virado essa chavinha antes. Minha filha mais velha tem 8 anos e eu comecei esse ano. Porque eu sempre coloquei esse empecilho, né? De, não tem, onde que eu vou deixar minha criança? Como é que eu vou fazer uma academia? Se não tem lugar para deixar ela. E aí a Brasil Fitness vem com um baita de um espaço, né? Isso ali foi legal, porque foi uma surpresa para nós. Porque tem academias que tem área Kids, mas não tem aquela área onde que tem todo um cuidado, porque ela é conectada junto com a Uplay ali, e vai ter pessoas trabalhando ali junto. Então, tipo assim, as crianças não ficam sozinhas. Então vai ter profissionais ali brincando, cuidando, orientando. Então a mãe vai poder estar deixando com tranquilidade, fazer seu treino tranquilo e voltar a buscar seu filho ali sem esquentar a cabeça. Diferente às vezes você deixar num playground que a academia tenha, e às vezes a criança já está correndo para a sala de musculação. E ali a gente... então, tipo assim, né? Foi uma surpresa para nós. A gente viu quão a aderência que teve disso daí. Quantas mães apareceram que a gente nem esperava, e quantas falaram a mesma coisa que você acabou de falar. Cara, ter criança pequena era um empecilho. E agora se tornou... Não, e a Uplay é um espaço, gente, não é um cantinho, né? Aqui é a área Kids, 2 mesinhas, né? É uma área grande. É uma área realmente tem muita coisa, tem muita brincadeira e tem recreação, né? Isso. E ele não vai sair dali pra sala de musculação. Não, vai ficar ali e vai estar aguardando a mãe voltar para buscar, porque tem toda uma regra ali também para seguir. Isso é muito legal. Isso aí, gente, para quem é mãe, olha, isso aí toca no meu eu. E para quem tá começando agora, qual é a dica
para a partida? Até sendo repetitivo, é ter paciência, começar devagar. Eu falo assim, que a pessoa iniciar, às vezes a pessoa quer começar com tudo. Sim. Aí amanhã ela fala assim, sempre é segunda-feira, vou começar a treinar essa semana, vou começar a dieta total, daí já quer zerar carbo, já quer diminuir as proteínas, já quer fazer um monte de loucuragem. E daí passa uma semana e já começa aquela desmotivação. Sim. Então, para quem quer começar, uma dica que eu dou é tenha paciência. Não precisa estar indo todos os dias na academia. Comecem um dia sim, um dia não, com paciência. Não tem necessidade de ficar 2 horas na academia. Por isso que eu falo com orientação do profissional, às vezes com 30, 40 minutos de treino, a pessoa já está ótima. Não começar com dietas loucas. Então, tudo isso faz com que a pessoa entre na academia com calma, não tenha essa aceleração e não desista tão rápido. E uma coisa que eu falo, se você tiver um amigo, um familiar, alguém que possa estar treinando junto com você, dividindo o horário, um vai puxando o outro. Então, é uma verdade. forma de você começar e se manter motivado. Até naqueles dias que você não estiver motivado, mas tem alguém que vai contigo, ela vai falar, não, vamos lá, Giovana. Sei que você não tá afim hoje, tá cansada, mas eu tô indo, tô te esperando, vamos junto, uma amiga, uma vizinha, um familiar. Isso daí acaba... Dá um incentivo. Isso, para quem tá começando, eu acho interessantíssimo. E uma coisa que eu acho que é meio geral também, uma dúvida, a diferença da musculação para um exercício como a corrida, né? Porque eu comecei a correr. Sim. E aí a nutricionista falou para mim, agora você precisa fazer uma musculação, né? Porque daí começa a mexer os músculos, Isso. você perde massa magra, tem que ganhar como é que fala? Gordura... a parte de músculo mesmo, Sim, né? fortalecer as articulações. Isso. E aí eu falei, nossa, eu queria só correr, né? Não queria fazer musculação. Então, por que eu preciso aliar o aeróbico, o cardio com a musculação? Ó, o cardio, para mim, particularmente, é o melhor remédio mental. Tá? Então, eu sempre falo assim, caminhar, correr, pedalar, dançar. Então, são atividades mentalmente que traz essas sensações e realizações, muito mais, às vezes, do que a musculação. Só que a musculação vem na importância assim, de fortalecer as articulações e musculatura, porque independente não só a corrida, mas futebol, qualquer outra atividade que a pessoa vai fazer, tênis, o beach tênis hoje que está bem na moda, a tendência é vir lesões futuras. Então, a musculação vem trabalhar nisso daí. É você ser um aliado, não só fazer uma atividade. A musculação vem para fortalecer. Hoje, atletas de alto rendimento, profissionais, eles têm essa combinação de atividade do esporte mais a musculação. Porque com o tempo, começa a ser prejudicial. Então, tipo assim, a musculação, ela vem para isso. Fortalecer as articulações, evitar que você catabolize e perca muita massa magra, entendeu? E daí é aquela coisa, em vez de você estar melhorando, está sendo prejudicial. Isso aconteceu comigo. Eu perdi muita massa magra e daí eu tive que entrar numa alimentação até até achei legal, porque eu comecei a comer mais carbo, mais ovo. Eu tava comendo pouquinho. Então, mas para quem corre, tem que começar a aumentar o ritmo, aumentar a alimentação de carboidrato. Carboidrato. Tipo e eu assim, tava parece super bobeira. não comendo carbo. Só proteína, mas aqui cardio... Daí eu me sentia muito fraca. Os aeróbicos você emagrece pra caramba. Daí eu perdi muito peso, muito rápido, mas eu fui fazer os exames lá, tava sem nada, assim, tipo, né? Muito sem fraca. massa muscular também. Até sem vitamina, né? Porque eu não tava comendo carboidrato. Então, né? a musculação em si, ela é responsável disso. Ela acaba trabalhando em vários hormônios do corpo. Então, para você manter equilibrado, até mesmo o hemograma seu, não é que eu tô vendendo peixe, mas é que a musculação é muito importante de você conciliar junto com qualquer outra atividade que você vai fazer. Pode ser corrida, pedalada, beach tênis, futebol, cara, o que for praticar, acho que a musculação vem para complementar as atividades ali que a pessoa faz. E faz a diferença mesmo, porque eu sinto, eu falei pro Rafael essa semana, eu falei, eu não sinto dor no meu joelho. Ó, e eu 32 anos, que eu nunca fiz nada. Eu não sinto dor no joelho, eu não sinto dor no meu pé, na minha perna, porque eu tenho feito uma musculação também. Ó, eu dou um exemplo meu. Eu, com a corrida, acabei desenvolvendo condromalácia nos 2 joelhos. Então, foi um desgaste cartilaginoso. E não é por falta de musculação. É genética e devido à atividade da corrida mesmo. Excesso, né? E a primeira coisa que o ortopedista falou, Fábio, o melhor medicamento para isso é musculação. É você ter o quadríceps, os músculos da perna fortalecido. Isso daí vai aliviar as dores do teu joelho. Então, isso aí é o melhor remédio que você vai ter, tá? Existem outros medicamentos que ele passou e tal, mas ele falou, o principal é isso, a musculação.
Então, se você, o que vem de gente procurar na academia com problema de dor nas costas, coluna, pessoas devido ao trabalho, o dia inteiro sentado ou muito tempo em pé, então acaba... E não tem uma musculatura fortalecida na região do core. Desculpa. Então a questão da academia vem para isso. A musculação é fortalecer essa região, até mesmo para você fazer atividades diárias dentro da sua própria casa, ali entre limpar alguma coisa, pegar uma panela, uma bacia, alguma coisa no alto do armário. Então isso daí vem ajudar a tirar essas dores e fortalecer a musculatura, porque os esportes acabam prejudicando um pouco em relação a isso. Perfeito. Então, para finalizar, convido o pessoal para conhecer a Brasil Fitness. Então, a Brasil Fitness, além da YouPlay agora para as mães, a gente tá com 7 dias grátis, a gente entrou com uma promoção agora do primeiro mês, para quem quiser iniciar na Brasil Fitness. E eu falo assim para o pessoal que não tem um tempo especial para você iniciar. Eu acho que qualquer hora é ideal. E invista na tua saúde, invista na tua saúde física, na tua saúde mental, que eu acho que isso é o que você vai estar fazendo, um investimento futuro, tá? Pensando a longo prazo ali. Hoje a academia está populada por mais pessoas assim, acima dos 40, 50 anos, que estão buscando isso, que nunca treinaram. Então eu falo assim, quem tiver a oportunidade de estar iniciando, não espere o momento correto. Inicie o quanto antes. Perfeito. Obrigada, tá, Fábio, pela sua participação, por agregar ao nosso podcast. Muito bom o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Giovana. Fico feliz em poder estar contribuindo aqui. Obrigado pelo convite. E ele continua sendo nosso colunista na revista. A próxima revista já está chegando e ele estará lá para conversar mais um pouquinho com a gente. E mais bate-papos teremos por aqui. Espero poder Você vir mais vezes sempre convidado, aqui. Tá Obrigado. bom? Obrigado. Tchau. Tchau. Pessoal, e antes de encerrar, eu quero convidar vocês para um show muito especial da banda Resgate no dia 16 de outubro. Para você ter mais informações, a gente está deixando o Instagram do Ministério Praise Eventos, lá tem tudo, eles colocam bastante informações sobre o show, tá? Vendas de ingressos, também quem vai abrir o show do Resgate, teve até uma competição ali entre bandas para quem ia abrir, então mais informações vocês podem acompanhar no Instagram deles. E eu venho mais uma vez agradecer você que chegou até o final, que nos acompanhou em toda a nossa entrevista, esse bate-papo tão importante que a gente falou sobre mente, Setembro Amarelo, exercício físico. Você é nosso convidado a estar aqui toda sexta-feira às 14 horas no nosso videocast Dot Blessed Entrevista. Um beijo, um abraço para vocês, que Deus abençoe.